Como eu venci os traumas do passado e aprendi a servir a minha casa e minha família. Esse é um vídeo que, ao meu ver, merecia um vídeo só sobre esse assunto. Vocês sempre me veem falando aqui que eu tenho prazer em servir a minha casa, a minha família. Me ver compartilhando nos vlogs o meu dia a dia, né, com a minha filha, com o meu marido, servindo a minha casa, limpando a casa, fazendo comida, preparando as refeições, compartilhando receitas, mostrando o meu dia a dia de mãe, de dona de casa, de esposa, de cristã. E eu queria dizer pra vocês que nem sempre foi dessa forma, que nem sempre eu fui assim, que nem sempre isso pra mim foi algo claro, sabe? Angel, você passou a viver isso de uma forma diferente depois que você virou cristã, depois que você casou? Não, gente. Eu passei a viver isso há pouco tempo, na verdade. Para falar sobre isso, a gente precisa começar lá do iniciozinho. Eu tive uma cultura familiar muito forte em questão de... Na minha casa funcionava assim, meu pai, para essa questão da casa, do lar, ele era muito grosso, nunca foi violento, mas era muito grosso. E aí eu abro aspas bem grande porque cada casa vai ter um jeito, também vai da criação que a gente recebe, né? No caso deles, dos avós, que os pais receberam dos bisavós. Então, assim, é uma cultura, né, gente? É uma cultura. Só que essa cultura, ela me causou traumas. De verdade, assim, eu era muito traumatizada com essa questão do cuidar da casa. Eu sempre, assim, quando eu era mais jovem, eu dizia que Deus me livre ficar cuidando de casa, de marido, ficar cuidando das coisas no geral, da casa, porque eu não queria aquilo para minha vida. Mas eu não queria aquilo para minha vida por conta dos traumas que eu tive na minha criação. Meu pai era muito rude nesse sentido. E tem coisas que ele foi rude e que eu agradeço, e tem coisas que, obviamente, eu acho que foram desnecessárias. Coisas que hoje, por exemplo, eu entendo. Meu pai sempre foi muito exigente nessa questão da limpeza da casa. A casa tem que estar limpa, a casa tem que estar organizada, o banheiro tem que estar lavado. E lá em casa as tarefas eram divididas. Eu tinha as minha irmã tinha as dela, minha mãe tinha as dela, que obviamente a maioria era da minha mãe. Mas a gente tinha as nossas tarefas. E meu pai, ele era muito exigente com essas coisas. Meu pai era daquele tipo de pessoa, e eu falo isso rindo, mas na época eu chorava, de que se a louça era minha naquele dia e ficasse um prato na pia e ele acordasse e visse aquele prato na pia, ele me acordava para lavar. Era nessa vibe. Então, isso, por exemplo, eu acho que é desnecessário. Mas assim, foi a forma que ele achou de me criar. A forma que ele achou melhor, né? Ele fez a coisa certa da forma errada, né? Tem esse famoso ditado. E isso me gerou muitos traumas. Então, quando eu casei com o Denivan, eu tinha muita resistência de cuidar da casa, de cuidar de Denivan mesmo, assim, sabe? Eu não gostava que Denivan me pedisse nada. Eu acabei crescendo com traumas com autoridades masculinas. Então, qualquer pessoa que fosse do sexo masculino que viesse me dar uma ordem, eu tinha muita resistência. E isso eu só vim entender lá na época que eu comecei a fazer terapia, porque eu não entendia, mas eu tinha muito essa resistência. Então, quando eu casei com o Denivan, que Denivan pedia, o Denivan sempre... Nossa, e meu marido é assim, maravilhoso. Meu marido, ele é muito fofinho. Ele é muito delicado para me pedir as coisas. Denivan nunca reclamou de um dia ele chegar em casa e não ter comida pronta. Ele sempre foi muito tranquilo para essas coisas. Até porque na época que eu casei com ele, a gente trabalhava junto, então a gente passava o dia fora, então não tinha como exigir algo que eu tava ali com ele. Então ele nunca foi de dizer assim, eu quero comer isso. Não. Ele perguntava, amor, o que tem para comer? Pronto, se fosse algo que não agradasse ele ia lá, comprava uma pizza, comprava uma coisa que ele queria comer e tava tudo certo. Então, mesmo assim, obviamente, ocorreram situações, né? Ele era o sacerdote da casa, e eu tinha muita resistência, gente. Eu tinha muita resistência em servir. Eu achava que o mesmo tanto que eu fazia na casa, ele tinha que fazer também. Que se eu tava lavando o banheiro, ele tinha que estar limpando a casa. Que se eu tava lavando roupa, ele tinha que lavar os pratos. Tipo assim, ele, na minha cabeça, quando eu casei, ele sempre tinha que fazer alguma coisa. Era como se fosse uma competição pra mim. Eu sempre tinha que estar igualada a ele em tudo na vida. Trabalho, ministério, igreja, em tudo. Eu senti a necessidade de estar igualada com meu marido. E isso foi um motivo, assim, de muito choque na minha casa, porque, obviamente, não dá pra igualar. A vida dele é minha. Ele teve uma trajetória, uma história. Eu tive uma trajetória, uma história. Cada um tem o seu papel. E aí, um dia, lendo a minha Bíblia, eu vi
um estudo que falava sobre dona de casa, dona da casa, que é algo que eu já compartilhei aqui no canal, já compartilhei também no Instagram, e aquilo foi muito interessante para mim, porque a dona de casa, resumindo, é aquela que trabalha em casa, que o trabalho dela é a casa, sabe? Ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da alimentação, da manutenção de limpeza da casa, da faxina. Essa é a dona de casa. A dona da casa é aquela que trabalha fora. Mas mesmo assim, gente, à luz da Bíblia, a responsabilidade do lar é da esposa, é da mulher. Do homem é o suprir, né? Eu entendo que hoje a mulher, ela pode sim, se for algo que Deus plantou no coração dela, se é um sonho de Deus, se é um projeto de Deus, por que não trabalhar fora, por que não fazer outras coisas? Mas isso não anula o fato de você ter que gerir a sua casa. Então, mesmo eu sendo daquela época dona da casa, porque eu trabalhava fora com ele, era minha obrigação gerir a casa. Eu não podia limpar a casa, não tinha tempo. Pronto, eu precisava administrar para ter alguém para limpar. Eu precisava de uma faxineira, de uma diarista. Não tem comida? Pronto, eu tenho que dar um jeito. Ou eu faço a marmita da semana, ou eu organizo para alguém cozinhar pra gente. Não importa, eu tinha que gerir as tarefas. Que o lar é responsabilidade minha, né? A gestão ali do lar. Então naquela época eu me enquadrava como dona da casa, aquela que precisava administrar as atividades. E para mim, naquela época, aquilo estava ótimo pro meu ego. Por quê? Porque eu trabalhava fora, então eu ganhava meu salário, dele ganhava o dele, e aí eu geria a casa, né? Eu dividia as atividades da casa, algumas atividades eram dele, outras eram minha, outras era da diarista. Eu tirava 1 ou 2 vezes na semana para cozinhar, mas eu não tinha responsabilidade com a casa e eu me sentia livre, né? Cheia de ego. Por quê? Porque eu dona da casa, eu administro, mas eu não faço as atividades domésticas e blá blá blá. E passou um tempo, foi um pouco a gravidade Olivia, cada vez mais eu queria ficar em casa, cada vez mais eu queria gravar aqui pro canal, sempre foi um sonho pra mim, viver disso aqui, trabalhar com isso aqui é uma missão pra mim, é um propósito, mas vai muito além disso. E eu decidi ficar mais tempo em casa. E aí começou esse processo em mim. Eu comecei a ficar mais em casa, então obviamente eu tinha que fazer as coisas da casa, as atividades de Denivan eram menos porque ele trabalhava integral, tempo integral, e eu só trabalhava meio período. Quando eu engravidei de Olivia, eu praticamente saí da empresa, né? Tirei uma baita de uma licença da empresa, porque a empresa que eu trabalho é a empresa do meu marido. Então eu tirei praticamente uma licença enorme e coloquei outra pessoa para ficar no meu lugar. E até hoje eu não voltei. E na época que eu engravidei dela, eu comecei a entrar em crise com essas coisas, porque na minha visão, a minha identidade começou a se perder, porque eu me perguntava, o que eu tô fazendo na minha vida? Quem eu sou? Só que na minha cabeça, o ser quem eu sou estava ligado àquilo que eu fazia e não àquilo que eu era. O meu valor estava ligado àquilo que eu fazia e não àquilo que eu era, na minha cabeça. Completamente equivocada, obviamente, porque nós não somos, o nosso valor não está ligado ao que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. E Deus começou a trabalhar isso em mim. Eu me lembrava muito das coisas que eu vivi em casa. E aí eu comecei a ficar mais em casa, gente. Comecei a ficar mais em casa, fazer mais as coisas. E eu comecei a pegar gosto. Eu sempre gostei de fazer, mas eu não queria dar o braço a torcer para aquilo, sabe? E aí Olivia nasceu. E hoje, neste exato presente, eu me encontro em casa. Hoje eu não sou mais dona da casa, eu sou dona de casa mesmo. Eu faço tudo em casa. Eu lavo, eu não vou dizer que eu passo porque eu não gosto de passar roupa, mas eu lavo, eu cozinho, eu faxino, eu lavo o banheiro, lavo as roupas, faço comida, recebo meu marido em casa com comida, com bolinho, com café na mesa, com cuscuz temperado. Gente, eu me tornei dona de casa. Ele me fez entender a diferença entre uma coisa e outra. Dona de casa, dona da casa, me deixou ser dona da casa, mas ele percebeu que o meu ego ali ainda não tinha sido transformado. Então, mesmo assim, eu precisei viver o dona de casa. E hoje eu sou isso. E eu sou uma pessoa completa. Eu sou uma pessoa feliz fazendo o que eu faço, cuidando da minha casa. Eu compartilhei com o Denivan esses dias que eu fico me perguntando o que vai ser quando a Olivia começar a crescer, começar a ir pra escola, começar, ir pra escola e eu ter mais tempo livre, o que eu vou fazer? Eu tenho alguns projetos, algumas coisas, alguns trabalhos, né? Porque mesmo ficando em casa, até hoje eu trabalho, até hoje eu tô aqui com vocês na internet, aqui no canal. Então, de uma certa forma, eu continuo trabalhando, mas hoje eu trabalho integralmente de casa. Mas, às vezes, me incomoda o fato de
precisar, sabe, sair um pouco mais de casa. Não é que eu não queira cuidar da minha casa hoje, mas é que eu sinto essa necessidade do trabalhar. E eu fico pensando, será que daqui a algum tempo eu vou voltar a trabalhar fora? Tipo, eu não vou ficar em casa quando a Olivia estiver indo pra escola? Será que eu vou voltar a trabalhar fora? Será que Deus me deixou ficar esse tempo em casa para eu entender, né, o meu real valor? Que eu precisava vencer esses traumas, que isso não define quem eu sou, que ser dona de casa não me diminui e que depois eu vou voltar a trabalhar fora? Eu não sei, gente, mas hoje eu sou dona de casa e eu sou muito feliz em servir a minha família, isso é algo que me completa. Poder cuidar da minha filha, ver ela crescer, é um privilégio, na verdade, né? Meu marido trabalha, supre a casa hoje, sozinho, ele quem supre a casa. E eu também sozinha praticamente faço as coisas da casa, né? Porque eu preciso do trabalho dele e ele precisa do meu trabalho. O meu trabalho é importante, cuidar da casa é importante, servir a nossa casa é importante porque quando ele chega do trabalho, ele sabe que as coisas estão no lugar, estão limpas, ele tem farda limpa, ele tem comida para comer. Por quê? Porque a dona de casa ficou em casa para fazer. E eu também reconheço o trabalho dele, porque se não fosse ele passar o dia fora trabalhando, a gente não teria a vida financeira, o nosso sustento, digamos assim. Então, cada um no seu lugar tem o seu valor. E hoje eu entendo isso, eu não carrego mais nenhum trauma. E eu só vim entender isso depois que eu entreguei isso nas mãos de Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso aprender, porque era uma coisa que eu entrava em crise, sabe, gente? Existencial. De dizer assim, eu não quero, eu quero trabalhar fora, eu quero ter minha independência e blá blá blá. Porque não tem nada de errado, gente, em você trabalhar fora, ter a sua independência, não tem nada de errado com isso. O problema é a intenção do seu coração com aquilo. E a minha intenção não era boa. A minha intenção era aquilo pra, tipo assim, não me sentir menor, sabe? E hoje, entendendo que o meu valor não está nas coisas que eu faço, e sim naquilo que eu sou para Deus e para a minha casa, isso me transformou. Então, achei importante me compartilhar com vocês, porque cada vez mais eu tenho pensado nisso. Eu sempre trago alguns vídeos aqui nos shorts falando um pouco sobre isso, essa questão do seu valor não estar ligado à sua profissão, porque fez ou deixou de fazer faculdade. Não é isso, gente, não é isso. O seu valor não está ligado a isso, o seu valor está ligado àquilo que você é para Deus. E você é filha, você é filho. É isso que importa para Deus. Deus não tá interessado naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Que você conheça quem você é. Isso é muito importante, você conhecer quem você é. Então, quando essa minha identidade, que era distorcida, ela voltou pro lugar dela, pra originalidade, sabe? Pra Deus ali, que Deus me mostrou quem eu realmente era, as coisas mudaram pra mim, a chave girou, eu hoje me vejo sendo o que sou, fazendo o que faço e sendo feliz, me sentindo em paz e sem traumas na minha alma, sabe? Hoje eu consigo ser submissa, isso é um assunto para outro vídeo, mas durante muito tempo eu não consegui ser submissa como eu precisava ser ao meu marido, porque eu tinha muitos traumas da minha casa, sabe? Da minha paternidade aqui da terra. Então, quando eu conheci a minha paternidade do céu, não conhecia Deus, Deus me mostrou, não, filha, você não é isso pra mim, não é isso que você representa pra mim. Você precisa se conhecer. E quando eu me permiti me conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, você se conhece, tudo mudou. Todo o cenário na minha casa, no meu lar, a forma com que eu servi a minha casa mudou. Então hoje, eu não tenho mais traumas. Hoje, quando eu olho pra minha mãe, né, e eu lembro que minha mãe cuidava de mim, da minha irmã, sempre foi dona de casa. Hoje eu tenho uma irmãzinha pequena, ela continua sendo dona de casa. Então hoje, quando eu olho pra minha mãe, que eu vejo o tanto que eu aprendi, o quanto que ela me ensinou, desde as caligrafias nas revistinhas que ela fazia comigo em casa, até a refeição que ela preparava, às vezes que eu tava doente, que ela sempre tava ali. Isso traz muito aquecimento ao meu coração e eu falo, que bom que eu posso fazer isso pela minha filha também, que bom que eu posso servir a minha filha. E isso pra mim tem um valor imensurável, porque eu vejo como um sacrifício, sabe? É um sacrifício, sim. Por mais que seja sua vocação, seu chamado, isso não quer dizer que não te doa, que não seja um sacrifício pra você. E pra mim, às vezes sabe, gente? Às vezes eu quero estar na rua, às vezes eu quero estar trabalhando fora. Mas eu entendo aquilo que o Senhor quer pra mim no momento. E o momento é isso, é ser dona de casa. E eu aceito,
né? E me sinto privilegiada por poder cuidar do meu lado, da minha família. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, se eu vou continuar trabalhando em casa, se eu vou trabalhar fora, mas como é bom poder entender o que Deus tem pra gente naquele momento presente. E eu tenho certeza que hoje é isso que Ele quer de mim, cuidar, que eu cuide da minha casa, da minha família, e eu tenho feito isso com muito amor e sem traumas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ter te abençoado, agregado alguma coisa na sua vida de alguma forma. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.